Fala rapaziada, tudo bem? Paulo Fontel aqui com vocês. Vamos repercutir agora Paysandu e Barra, o jogo que acabou agora na Curuzu. Foi 1-1 o jogo. Queria falar pra vocês que eu acabei de voltar também da Curuzu, né? Todos os jogos que estiverem em casa do Paysandu vou estar participando. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Eu vou abrir agora a tela com a formação para vocês verem. Essa aqui foi a formação do Paysandu. A gente teve o Gabriel Mesquita no gol, Bonifácio na lateral esquerda, Bruno Bispo na zaga pelo lado esquerdo, Castro pelo lado direito, o Edilson, lateral direito. Nosso volante foi o Pedro Henrique. Pedro Henrique que já está negociado com o Flamengo. A gente também teve como meias o Caio Melo e o Marcinho. Nossos pontas foram o Cauã Hinkel e o Cleiton Pego. Nosso atacante ali, o Ítalo. Essa que foi a formação do Paysandu. A gente jogou contra o time do Barra, de Santa Catarina, atual campeão catarinense. E um time que veio para se defender, como o Brusque também veio para se defender. Como acredito que todos os times que vierem a Belém na Série C vão vir. Sempre para se defender. Só que é um time que joga mais futebol do que o time do Brusque. O time do Brusque fez cera o jogo inteiro, né? O Barra não, o Barra fez um bom jogo. Queria falar sobre as estatísticas do primeiro tempo do Paysandu. Por isso aqui eu vou abrir aqui o site do Fast Score para vocês verem. A posse de bola do Paysandu foi 64%, já a do Barra 36%. Finalizações do Paysandu teve 4, o Barra teve 5. No alvo, 2 finalizações do Paysandu, 4 do Barra no alvo. Ou seja, a posse de bola do Barra é menor, mas ele era mais efetivo na hora de concluir as jogadas. Teve 2 escanteios pro Paysandu, 1 pro Barra. Cartões amarelos, 1 pro Paysandu e 2 pro Barra. O Barra bateu muito, ele usou muito da falta para parar o jogo. Falando do primeiro tempo, rapaziada, vamos esquecer estatística e flash score aqui. Acredito que o Paysandu foi melhor no primeiro tempo, só que o que acontece? O Paysandu, na hora de finalizar as jogadas, ele não consegue ter a melhor tomada de decisão. E quando eu falo isso, eu falo os atletas que vêm da base. No primeiro tempo, principalmente o Cauã Hinkel, depois que ele dá um passe, para quem não acompanha o jogo, o primeiro gol do Paysandu é com um passe dele de esquerda, que ele acerta, ele tá na ponta direita, dá um passe de esquerda, puxa pro meio, é, lança de esquerda, e o Cleiton Pego acerta uma cabeçada no contrapé do goleiro do goleiro do Barra, e abre o placar pro Paysandu. Logo depois ele tem uma jogada bem parecida, só que é num contra-ataque do Paysandu. Ele ficou cara a cara com o jogador, ele demorou tanto para tomar a decisão, que ele acabou perdendo a bola porque chegou o volante do Barra para dar combate. E não somente ele, como os outros jogadores do Paysandu que vêm da base, tem esse problema de tomada de decisão no terço final do campo. Então isso dificulta muito o Paysandu. E o que acontece? A posse de bola do Paysandu é maior, mas pelo menos no primeiro tempo, no segundo tempo também, o que acontece? O Barra ele sobe um pouco as linhas dele e ele força o Paysandu a dar passe longo o tempo inteiro passes longos. O que acontece? A bola sobra para o zagueiro Castro e o Castro dá o passe longo. Bem parecido com o que faz o Palmeiras, só que de forma muito efetiva, né? O Palmeiras tem o Gustavo Gomes, que faz o lançamento pro Tigrinho e pro Flaco Lopes. E a gente não tem o Tigrinho nem o Flaco Lopes para fazer essa jogada, né? Então, basicamente, o Barra pressionava o Paysandu, fazendo com que a bola sobrasse pro Castro, ou o Castro conduzia. Muitas vezes ele jogou até como volante, na minha opinião, ele subiu muito. Subia muito quando o Paysandu subia as linhas, o Castro jogou basicamente como volante. E aí o Paysandu conseguiu abrir o placar primeiro que o Barra, nessa jogada que eu falei do Cauã Hinkel, com o gol do Cleiton Pego. Só que não demorou muito. O Paysandu sofre o empate do Barra. O empate que o Paysandu sentiu demais, porque foi bem no finalzinho do primeiro tempo. Uma jogada que o que acontece? Não aparece no replay para quem tá assistindo na televisão, mas quem estava em campo viu. O Varley, atacante tá aqui, o Warley, camisa 10 do Barra, ele se desmarca para receber a bola. Ele tá ele tá no ataque e ele tá sendo marcado pelo Castro. Ele vem um pouco para a direção, caminhando em direção ao meio-campo. O Castro acompanha ele. Na hora que o Castro acompanha ele, ele pega e dá a volta e consegue
ele consegue dominar a bola, dar a volta no Castro e seguir em frente. Quando ele segue em frente, ele arrasta o Castro e o Pedro Henrique junto. Aí, meu amigo, ele correu, o cara é alto, né? Correu, deu uns passos longos ali, ficou cara a cara com um gol, né? Com um gol aberto fora da área e meteu o canudo. Qual o primeiro erro aí? O primeiro erro para mim foi o Castro ter acompanhado ele e saído da posição dele. Ou seja, ele estava marcando o jogador e não a posição. Ele pegou e quando ele fez a virada, o Pedro Henrique teve a opção de fazer uma falta técnica nele para parar o jogo. Ele ia levar amarelo, beleza, mas a gente não ia levar gol. Então, porra, ele tinha que ter feito essa falta. Não fez a falta também. Então, o Castro e o Pedro Henrique erraram nessa jogada. O terceiro erro, o erro do Bruno Bispo, ele tinha que ter ido em cima marcar. Ele deu espaço para que o Varley do Barra tivesse chance de chutar. Então, ele chutou de fora da área, chutou com força e fez o gol do Barra. Empatou. A partir daí, galera, o segundo tempo, olha a estatística do segundo tempo. Posse de bola continua parecida, 60-40. Agora, olha o número de finalizações que o Paysandu teve no segundo tempo, 11. Barra teve 3, só que nenhuma no gol. O Paysandu teve 4, dessas 11 foram no gol. Escanteios, o Paysandu teve 4. Cartões amarelos, o Paysandu teve 2. Então, uma dessas faltas foi uma falta do Caio Melo, que bateu com um certo perigo. Mas vamos falar agora dessa parte do jogo. O Paysandu teve assim, muito volume de jogo, principalmente quando o Thalisson entrou no lugar do Hinkel. O Thalisson é um jogador que ele é muito perigoso na ala direita, mas como eu falei, é aquele mesmo problema da galera da base. Ele toma muitas decisões erradas no terço final de campo. Então ele cruza diversas bolas, às vezes ele segura muito tempo a bola. Falta ali mais jogadas trabalhadas do Paysandu para essa jogada aérea. Eu acho que falta muito essa jogada de bola parada do Paysandu. Para mim é uma coisa que tem faltado no Paysandu, é jogada de bola parada, assim, jogada efetiva que causa gol. O Paysandu teve muito volume de jogo, mas poucas chances claras criadas. Então, assim, é inexplicável. O Paysandu merecia a vitória hoje. Nem todos os jogadores foram mal. Mas como eu falei, o começo de jogada do Paysandu assim, é sempre pelo lado direito com o Edilson, porque o Edilson chega muito, então o Edilson leva a bola, consegue se desmarcar e consegue arrastar tanto os volantes como os laterais, e aí ele lança pro Cauã Henrique, uma jogada assim meio que manjada sempre pelo lado direito. E a gente só ataca pelos laterais, usando os pontas, no caso o Cauã Henrique e o Cleiton Pego, a gente não ataca pelo meio. E não ataca pelo meio também porque a bola, quando sai do nosso goleiro e vai para os zagueiros, acontece aquilo, a pressão que eu falei, acontece a pressão do time do Barra, sobra para o Castro, e o Castro arrasta um pouquinho e tenta sempre fazer um lançamento distante, de uma bola longa, meter uma bola longa, porque quando ele consegue achar alguém, ele acha o Pedro Henrique, que é o jogador cerebral no time do Paysandu. Um jogador único ali no Paysandu. O único cara que acerta lançamento de 30 metros. O moleque é bom demais. Não é à toa que foi vendido pro Flamengo. O problema, qual é o problema? O Pedro Henrique ele não tem com quem jogar. Foi claro para mim hoje. Quando a bola chega no Pedro Henrique, ele tá muito atrás, jogando como um volante, de fato, um camisa 5, quase um terceiro zagueiro. E ele não tem com quem conectar a bola, a não ser os lançamentos que ele faz. E nem sempre tem alguém livre para receber a bola. Então, o Paysandu tinha muita dificuldade de sair tocando a bola. Não tinha ninguém ali com o Pedro Henrique. Então, faltou essa proximidade tanto do Massinho como principalmente do Caio Melo, que é o camisa 8, cara. O Caio Melo é o camisa 8 e quando ele tava o Paysandu com a bola, ele se mandava para frente. Se ficava muito distante do Pedro Henrique. Então, o Caio Melo precisa se aproximar mais dos volantes e dos zagueiros. Ele está muito distante. Quem tem que ficar mais longe é o Marcinho. E o Marcinho voltava muito para pegar a bola. Eu vi até na Liberal falando que ele foi o pior do jogo. Na minha opinião, o Caio Melo foi o pior do jogo. Para mim, o Caio Melo foi o pior do jogo. Mesmo tendo o problema ali da zaga, que tirando essa jogada, a zaga do Paysandu foi muito boa. O Bonifácio fez um bom jogo, o Edilson fez um bom jogo. Castro, sem comentários, né? O cara é monstro. E o Bruno Bispo errou também no gol, mas, assim, de forma geral, ele fez uma boa partida.
A questão para mim é o meio do campo do Paysandu não funciona, não funciona. E a gente, quando o Marcinho cansa, a gente não tem um reserva. Entrou o Lucas Cardoso, cara, que não consegue entregar pro Paysandu o que o Paysandu precisa. O Lucas Cardoso não entrega, infelizmente ele não consegue entregar o que o Paysandu precisa. Então a gente teve muito volume de jogo no segundo tempo, mas a gente não conseguiu concluir isso em gol. E o que acontece? Agora a gente empatou e a classificação é essa. Deixa eu mostrar a classificação para vocês. O Paysandu está em quinto lugar, mas ainda tem jogos para acontecer. A gente tem uma vitória fora de casa contra o Volta Redonda e 2 empates, né? 1-1 com o Brusque e 1-1 com o Barra. 2 times que a gente sabe que é forte, que vão lutar por G8, mas mesmo assim a gente está jogando em casa, a gente é favorito. A gente é o favorito jogando em casa. A gente viu os 2 jogos, a gente amassou os caras nos 2 jogos e não conseguiu vencer. O Amazonas é o líder já disparado, 3 jogos, 3 vitórias. Aí a gente tem o Ipiranga com 7. Maringá tem 6, ainda vai jogar. O Botafogo tem 6, ainda vai jogar. O Barra tem 4 pontos. O Guarani tem 4, ainda vai jogar. O Brusque tem 4, ainda vai jogar. O Floresta ainda vai jogar, tem 4. Teve esses jogos de hoje, quero mostrar para vocês. Que foi o Confiança vencendo o Santa Cruz. O Inter de Limeira venceu o Ituano. Volta Redonda conseguiu vencer o Caxias. O Barra empatou com o Paysandu. E Ipiranga venceu por 3-0 o Anápolis, que é o bônus até o momento. Então é isso, rapaziada. Infelizmente o Paysandu empata mais um jogo e a gente não consegue alcançar nosso objetivo. Peço para que vocês sigam o meu canal e continuem acompanhando os vídeos de pós-jogo.